Proclama a história do governador de justiça, excelência. Vivemos no país da fantasia. O Ministério Público tudo pode. O Ministério Público pode escolher processo. Como oficiar, quando oficiar. O Ministério Público reclama e apresenta a Vossa Excelência. Eu dou nome, Caio. Imaginemos nós que existam aqui três facções. E que no mesmo escritório de advocacia, o João defenda o CAA e o CPP. Já imaginou, um determinado dia, chegando lá, membros das duas facções para assistir ou para conversar com esse advogado? Bem, o único que não ia escapar era o advogado, que acaba morrendo. Mas o Ministério Público não se preocupa com isso. O Ministério Público tem uma associação mineira do Ministério Público, que tem um advogado extraordinário, chamado Luiz Carlos da Brita Pereira, Luiz Carlos da Brita, que é muito bom no serviço, que defende promotores que fazem traquinagem junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, junto à Corredoria do Ministério Público. Mas o réu não pode escolher um advogado. O réu, ou os réus, não podem ter, em determinado momento, o mesmo advogado. Isso é diferente. Para eles vale um advogado só para toda a corporação. Lá em Uberlândia tem um trem chamado GAECO, que o desembargador tinha dito que é mesmo que eu fiz alusão a um erro judiciário. Tem mais um para estatística? Vamos colocar aquele moço como estatística também. Sua Excelência fez questão de ler um RETS, não viu? Aí eu fui falar, poxa, apresento sem marcação nenhuma. Foi esse aqui. Sabe quando que ele é? Agora que ela resolveu. Nossa, eu quero saber o que aconteceu, o que vai acontecer com esse trem. 30/5/2014. Excelências, sem qualquer nódoa, sem qualquer mácula, sem qualquer anotação, folhas 2380, apresenta a Vossas Excelências a certidão de antecedentes criminais do meu patrocinado. Posso pedir a Vossa Excelência uma gentileza? Se eu estiver mentindo, Vossa Excelência interfere. 2007, carta precatória, absolvido, este processo em julgamento, prescrição punitiva, cautelar, procedimento criminal findo, auto de prisão em flagrante, 19/7/2007, crime contra o patrimônio em execução, que ele foi condenado, pena de 2 anos, prestação de serviço à comunidade, execução de pena. Engraçado, essa bagaça de 2014 não está aí. Por que não está aí? Sabe por quê? Porque não tinha elemento para oferecer denúncia, porque não tinha elemento para processar. Mas o que se usa aqui é o direito penal do inimigo, ou o direito penal do autor, não do fato. Não quer se saber aqui, e eu não vi uma linha de explicação, um verbo ecoando nesse salão, para ela dizer o seguinte: olha, é patente que o menor participou de qualquer reunião que tivesse presente aquele moço urdindo e dando ordens para quê? Para a execução das vítimas. Em duas linhas, o que se busca é condenar aquele moço ali a exatos 60 anos de cadeia. Sua Excelência usou como elemento de autoridade um acordo que é vedado por lei, dizendo que houve majoração da pena. Vossas Excelências sabem o que é a justiça hoje? Quem tem uma moeda aí? Tem uma moeda. Sabe o que é a justiça hoje? Vem. É isso aqui, ó. A justiça hoje é isso aqui, ó. Cara, garoto. Ganhou. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que dizem que é o Jardim do Éden, que solta todo mundo. Cara, garoto. Ganhou de novo. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que tem o garantismo. Cara, garoto. Perdeu. Deu cara de novo. E a moeda tem duas faces. Não é coroa. Primeira Câmara Criminal do TJMG, uma Câmara de Gás. Sexta Câmara Criminal do TJMG, uma Câmara de Gás. Quinta Câmara, uma Câmara de Gás.
Isso é justiça hoje. E eu falo, e assevero, e eles reconhecem ali em cima. Outro dia teve um desembargador na primeira, olha, concedi um habeas corpus em 200. É simplesmente loteria, um negócio chamado justiça hoje. Se você for para a segunda turma e estiver respondendo o processo em liberdade, você fica em liberdade até o trânsito julgado. Se você for a primeira, vai para a Câmara. Vai para a cana. Se for Barroso, se for Fux, os ministros, você vai em cana. Se for Lewandowski, se for Gilmar, você permanece em liberdade. Hoje tem maluco de primeiro grau, dizendo que a decisão de Vossa Excelência é colegiada e mandando prender no plenário. O ministro Celso de Mello deu uma descascada nessa levosia. O presidente do tribunal, que está sentado num ADIM há exatamente 10 anos, que inflige multa de 10 a 100 salários mínimos de advogado quando abandona, aspas, o processo, não julga isso. E começou a falar essa bobagem. Direito hoje é loteria. Eu posso dizer uma coisa olhando nos olhos de cada um de vós? Diz a lenda que existem duas organizações criminosas, a do Marlboro e a daquele moço. A doutora Fabiana está presa hoje, acusada de um homicídio, vinculado ao grupo do Marlboro. E ela advogou alguma vez para cá? Vamos dizer que existem duas. Agora eu vou mais. Por que o doutor pediu para subtrair de Vossas Excelências a apreciação dessa causa? Eu tive a resposta hoje aqui. Eu não sei quem foi, não vou pedir para se manifestar, mas houve o receio de um ou mais dos integrantes do Conselho de Sentença de contemplar a face do réu. E aí eu pergunto a vós, a isenção? O temor não era real? Alguns poderiam não ter coragem de olhar nos olhos e falar o que eu estou falando. Eu sou homem suficiente de sustentar o que falo. Por isso que aquele homem ali pediu o desaforamento. Mas Suas Excelências no Olimpo não entenderam o que o magistrado falou. Não, tem isso, tem aquilo outro. E eu pergunto a vós, por que o receio de fitar o réu nos olhos? Por que o medo, e se esse medo não é justificativa para se pedir um desaforamento? Porque é uma guerra que abalou a cidade, um dos crimes de maior repercussão dentro de Montes Claros. E não seria esse motivo para privar Vossas Excelências ou a sociedade daqui de julgar um ato dessa magnitude? Mas para a doutora promotora é não confiar em vós. Ou seria preservá-los? Se há receio até de olhar para o rosto do réu. Eu fico a me perguntar, que espécie de justiça que eu vou receber? De um magistrado que não quer olhar o réu. Eu sou muito homem de falar olhando para cada um de vós. Para cada um de vós. Não. Fiz questão de não ver. Sua Excelência disse. Jurado disse. Eu não perguntei quantos, quais, eu não pedi para identificar. Eu só peço que aqueles que fizeram e decidiram dessa forma, que tenham, se for o caso, quando for perguntado, estou habilitado a votar, foi não. Porque eu não tive a coragem de olhar para o réu. Porque eu vi que eu tenho temor do réu. E o temor não pode ser imposto ao magistrado. Porque construíram aqui um monstro. Construíram durante a instrução um monstro. Um monstro que estava na rua, que não tem um patrimônio identificado. Que não dá condenação por tráfico de droga, depois daquele que pagou, não tira muita droga. Não é porra nenhuma de droga. Não é nada. Nada. Mas ele virou um monstro ao ponto de aterrorizar magistrados que não quiseram fitá-lo nos olhos. Eu devo ser muito doido estar falando isso, olhando para cada um de vós. Mas eu sou homem suficiente de sustentar o que estou falando. Por isso o doutor Adriano disse, talvez não seja só lutar, julgar aqui. O que eu peço a Vossas Excelências é uma coisa só. Esqueçam o fato de não querer ter visto o réu. Não ter querido olhar o réu. O réu não fez e não fará nada com qualquer um. Eu não conheço uma só, que jurado tenha sido ameaçado, coagido, minto. Agora lá em Bom Sucesso, o cidadão foi condenado, aí veio atormentar. É um lugar perigosíssimo, alta sociedade, Bom Sucesso. Não tem nenhum histórico desse moço de coação, quem quer que seja. Nenhum. E estou sendo franco, eu conheci o caso.
E ele não reclamou de jurado, nada. Depois que ele foi procurar jurado, porra, como é que vocês me condenam? Isso não acontece aqui. Ninguém vai procurar nenhum de vós. Podem ter certeza disso. Podem ter tranquilidade disso. Porque nenhum dos jurados, dos processos anteriores, dos julgamentos anteriores, foi procurado por quem quer que seja. Foi intimidado por quem quer que seja. E o que eu acho interessante é o seguinte: a advocacia sempre é colocada como marginal. Nós somos o resto do cocô do cavalo do bandido. Nós somos os dejetos da sociedade. Até a hora que alguém precisa da gente. A doutora Fabiana, que tem lá os problemas dela, foi tida como uma pessoa que foi urdir coação no curso do processo. Não viu o processo até agora. Não viu o inquérito apurado até agora. Permito a parte para mostrar onde é que está isso. Quando veio mostrar a do Fernando Modelo, não apareceu o resultado em 5 anos. Agora vem falar do Igor, passados 5 anos. E ela não se ateve a uma questão. Por que eu não discuti balística? Eu não vou discutir algo óbvio. Houve uma morte? Houve. Me empresta essa excelência de novo, por favor. 2 dos 3, inclusive os projetos, os cartuchos, por favor. 2 dos 3, isso aqui, tem projeto que foi arrebatado, que não são esses aqui não, tá? Foram tirados do corpo, estão ali separados. Esse revólver aqui foi usado. A microcomparação balística identificou que um projétil saído dele atingiu a vítima. Qual que era o móvel da coação da Fabiana? O que escreveu o condecorado moço que, quando é processado, fala que foi alvo de uma... Depois você põe no ponto para mim, tá, doutora Cláudia, por gentileza? Vamos... O sargento Amorim, o de 400 notas abonatórias. Esse cara aqui também, ó, tinha notas abonatórias até a hora que matou o Josino, Otávio Lourenço Ramos. Até a hora que você descobre a podridão. E nós temos policiais acobertados, realmente, pelo Ministério Público, pelo juízo, que passa a mão na cabeça. Porque eu não posso desacreditar a minha polícia. Eu não posso desacreditar. Não vou dar aso para o vagabundo, para o marginal. É esse o estado que vivemos. Eu falo e provo. Está aqui uma prova. Agora, sabe o que diz esse moço? O informante afirmou ainda, sem qualquer sombra de dúvidas, que a advogada Fabiana articulou com o consentimento dos detentos que ela faria contato com as pessoas em volta de Gleison, ou seja, familiares e amigos, devendo eles levar a ordem para Gueguê o mais rápido possível, mudasse o depoimento relatado na delegacia de homicídios e afirmar que foi torturado ou seja agredido pelo policial Amorim, detetive Edson. É o tradicional: afasta de mim esse cálice, tira de mim essa pica. Lembra do capitão do BOP? Essa pica agora é sua, aspira. É mais ou menos assim. Tira de mim esse trem. É o que esse moço está fazendo aqui. Mas olha que mais. Que a advogada orientaria as pessoas a dizer eles deveriam falar junto ao Ministério Público, devendo os acusadores afirmar ao promotor que Gueguê foi espancado, torturado para confessar o autoria dos crimes. Eu só queria saber se houve qualquer pedido, exceto do órgão ministerial, por Gueguê ser ouvido. Que tirada legal, né? A defesa não pediu isso. Agora, o que mais existe? Sabe qual que era o propósito? O propósito era um só: que o Gueguê deveria livrar a cara de quem? De acordo com o informante, pela manhã, no dia 16/6, a advogada, os detentos Tiaguinho do Ciro dos Anjos e Alofson. Para quê? Ambos presos recentemente envolvendo da morte. Tendo sido informado pela informante que a advogada... É esse moço aqui, ó. É esse moço aqui. Por que nós pedimos aforamento? Porque nós temíamos que algum jurado tivesse receio de julgar o nosso réu. Isso ficou provado aqui hoje. Quando algum jurado não quis fitar a face daquele que vai ser julgado. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi a primeira vez. Tem 30 anos. Eu tenho
E, exceto de Vossa Excelência, que eu ainda sou muito mais velho que Vossa Excelência, eu tenho idade para ser avô de qualquer um dos outros 6, exceto dele, que eu teria idade para ser pai. Tem 30 anos que eu advogo, eu nunca vi isso. Se isso não fosse motivo suficiente para um desaforamento, eu não sei mais o que é. Se isso não fosse motivo para encerrar o julgamento, eu não sei mais o que era. Mas eu vou confiar muito em Vossa Excelência. Eu não vou pedir isso, não. Eu quero que julgue. Agora, de nós, Vossas Excelências não vão ouvir isso, não. Solta. É? Tem que soltar aqui do lado, que ele sempre... Dado para o senhor o seguinte, o senhor já foi processado por crime de homicídio? Já. 2 vezes? Não, uma vez. Absolvido? Absolvido. O senhor foi condenado a primeira vez? Fui condenado e depois absolvido. O senhor se sentiu injustamente acusado por essa acusação? Se eu senti? Sim, senhor. Sem mais perguntas, senhor. Quando eu sou absolvido, eu fui injustamente acusado. Quando eu sou condenado, eu não posso falar que eu fui injustamente condenado? Esse é o pensar desse moço. E qual que era o desiderato da ação da advogada em relação ao Gueguê? Mudar o depoimento em relação a quem? 2 pessoas. Ou seriam todos? Quem que deveria mudar? Em relação ao Thiago. Mas de uma hora para outra ele mudou em relação a todo mundo. E eu fico a me perguntar, mas por que se exerceria pressão para quem que não tem necessidade nenhuma? Em que haveria uma prova, haveria um documento? De onde é que saiu essa ideia tosca? E quem levou para prestar depoimento foi o órgão ministerial, que escolhe o processo. Eu gostaria que fosse esclarecido pela bancada da acusação, em quantos dos outros processos tivemos aqui a figura de 2 promotores de justiça. Zero. Por que nesse? Por que temos 2 promotores aqui? Qual a diferença desse moço em relação aos demais réus? Qual a diferença desse moço ter exercitado algo chamado ampla defesa, devido processo legal? A majoração da pena em relação ao outro, isso é questão do magistrado, na dosimetria da pena. E aí, do cara ou coroa para quem sobe o processo. Se quiserem confiar, Excelência, que o senhor... Olha que legal. Quer ver que legal? Folha 59. Eu não vou exibir para Vossa Excelência, porque está grifado. Então, se eu pedir para que ela não usasse, eu não serei desonesto, deselegante com aquilo que pedi lá para não usar cá. Mas ela pode me fiscalizar a leitura. Se eu estiver mentindo, é só a intervenção dela que nós vamos repor isso aqui. Que a advogada Fabiana orientaria as pessoas nos dizeres como deveriam falar junto ao Ministério Público. Devemos os acusadores afirmar ao promotor que Gueguê foi espancado, torturado para confessar a autoria dos crimes quando dos depoimentos formalizados. E assim negar a participação dos patrões do tráfico, Thiaguinho do Ciro e Alócio, afirmando que, com toda certeza, as pessoas que iriam denunciar junto ao Ministério Público estavam sendo ameaçadas de morte por comparsas e integrantes da facção. Mas quando ele vai perante a promotora, ele tira todo mundo. Ué, mas então a pressão não era para tirar um só? E aí eu vou me perguntar, qual que é o problema? Eu não sei, quantos advogados de criminalidade você tem aqui que fazem júri, Adriano? Uns 20. E se o senhor tem destaque, eu não posso escolher o senhor, porque o senhor advoga para um lado, advoga para o outro. Se o Caio advoga para lá, ele não pode advogar para cá. Isso. Aí nós daqui a pouco fazemos parte da organização criminosa. Por que trouxe o Quaresma em Belo Horizonte? Porque o cara lá é meu amigo, ele chegou para mim, tem um processo lá, você se importa em trabalhar? Foi de graça não, que nem de relógio solar. Quanto é? Falei, tá, tem dinheiro. Foi 10 parcelas de 1.000. Feito. Estou eu aqui. Eu e pronto. Agora, isso é um fator alienígena. Tem nada de famoso não, Excelência. Sou advogado com qualquer um.
Eu estou há 30 anos exercendo esse meu ministério. Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu tenho amor pelo que eu faço. E é a primeira vez que eu vi um magistrado não fitar os olhos daquele que vai julgá-lo. Será que é temor? Se for temor, Excelência, muito claramente, quando ele perguntar, estão habilitados a votar? Não. Sabe por que Vossa Excelência tem um compromisso maior em estar lá? É com a consciência de cada um de vós. De cada um de vós. Sabe por quê? Quando nós saímos daqui, todos nós vamos para casa, aqui todos remunerados. As únicas personagens que estão aqui sem receber um centavo sequer, recebem certamente Sua Excelência Presidente do Dia, divide o posamento de Sua Excelência com a decisão outra. Respeitei, não fui desrespeitoso, com Sua Excelência busquei comprometer e cumprir aquilo que comprometi. Agora eu não posso deixar de destacar que tem um documento que tinha que estar no processo que não apareceu, só apareceu agora. Eu confiei nela e não existia. Muitos altos. Mas o que eu peço a vós? Se entenderem que qualquer motivo, o ato de não querer fitar os olhos do réu para ver a verdade dele dita, direcionada a cada um de vós, compromete a segurança, a isenção, quando ele perguntar se estão habilitados a votar, basta com a mão levantada. Não. Por quê? Por tal motivo. Não precisa nem falar o motivo. O julgamento acaba. Não se preocupe se começou às 9 horas da manhã e está às 9 horas da noite. Cada um de vós tem um compromisso com a sua consciência. Por isso que quando prestam um compromisso, eu estou aqui a fitá-los. Não estou intimidá-los, estou a fitá-los. Para pedir isso depois. Que sejam leais ao compromisso que prestaram. Duas frases dentro de algo chamado contraditório, dentro de algo vedado pela Constituição chamado anonimato. O anônimo é vedado pela Constituição Federal. Operações foram destroçadas no Superior Tribunal de Justiça porque foram iniciadas através de denúncias anônimas. Eu só gostaria que o que vale para o milionário valesse para o pobre, para o preto, para o prostituto, para o pederasta e para o fudido PH de farmácia, que é aquele moço ali, que trafica drogas há exatamente quantos anos, meu filho? 10 anos, 14 anos, e que não pegaram uma paia de dinheiro com ele, um vintém com ele, absolutamente nada. E é o traficante perigoso, é o traficante que comanda um bairro inteiro e que não respondeu de 2014. Esse documento que o senhor leu aqui, que Vossa Excelência leu, a data dele é 30 de maio de 2014. Esse documento aqui é a certidão de antecedentes criminais. É só a me mostrar onde é que isso está aí. Que treta que teve aí, que conchave que teve aí. Talvez ele esteja alguma polícia na forma de casa, na folha de pagamento. O menor usou no seu depoimento a seguinte frase: se vossas, sinceramente, se vossas excelências entenderem que isso aqui, esta frase aqui dita, é suficiente para condenar, senta o dedo. É sim, exclui o sim na absolvição, é assim de cabo a rabo. Senta o dedo. Perguntado quem planejou o crime, respondeu que foi Bocamucho e Thiago do Ciro. Circunstâncias, forma, maneira, condições, nada disso foi alinhado, nada disso foi delineado, nada disso foi esclarecido. Por favor. E perante, eu acho engraçado, quando, tem um ministro chamado Rubens de Cooper, foi o ministro Fernando Henrique, se não estiver enganado, ele caiu numa conversa mais ou menos assim: a gente não tem escrúpulos nenhum, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. E às vezes órgãos oficiais, entes extremamente libados, agem sem escrúpulo também. Quem é que trouxe esse depoimento à apreciação de vós? É só lembrar disso. Quem é que trouxe isso para vossas excelências e para as testemunhas se interarem? Isso aqui existe. Agora, eu gravo um depoimento na delegacia e não vou gravar um depoimento quando o cara está confessando a prática de um crime lá na quebrada?
E aí eu trago outros casos para ludibriar. Eu não tenho nenhuma criança aqui, eu tenho jovens, um pouco mais velho e jovens. Nenhum de vós vai cair na lábia doce do Quaresma. Nenhum de vós vai cair no sortilégio dessa criatura aqui. Solta. Só um minutinho. Isso é uma delegacia de polícia. Tem que bater aqui para poder dar o som de novo. Espera. É aqui. Isso. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Está prestando declaração de livre, espontânea vontade? Foi coagido antes? Alguém pediu para você falar, citar o nome de alguém aqui? Quem foram os autores do crime? Eu, então, e Maicon. Quem deu fuga? Foi o Lambreta e o Bolsonaro. Quem que planejou o crime? Foi novamente ele. Qual a participação de Fernando Modelo no crime? Não sei não. Só sei que sei. Fernando Modelo, não sei não. O que que Pitão disse? O Pitão disse que era dele. Dele quem? Fernando Modelo. Qual arma? Acho. Onde é que vossas excelências contemplaram aqui uma pergunta sobre essa criatura aqui que vossas excelências não querem contemplar? Deixa aí, já de novo isso aí. Dessa criatura que vossas excelências não quiseram contemplar a face. Uma pergunta. Uma só. Uma. E sobre o Tiago do Ciro? Ele mandou? Você disse no depoimento ontem que ele mandou. Vossas excelências viram alguma indagação nesse sentido? A questão do tapa na cara, não deixa marca não. Revólver, eu não preciso nem disso. A doutora pegou as duas armas e tal. Eu mexo com isso tem muito tempo. Primeiro não chama isso de bala, chama projétil. A gente tem que conhecer de balística forense para trabalhar no júri. A gente mexe com isso tem muito tempo. É cartucho, estojo, tem extrator, tem percussor, tem mil comparações dos estojos. Tem um pé de coisa que a gente tem que fazer e conhecer para poder estar aqui. Então ninguém bala de chupar. Isso aqui é projeto de arma de fogo. Em qual momento, num depoimento gravado, vossas excelências ouviram? Talvez eu tenha ludibriado, talvez eu tenha enganado, talvez eu tenha falseado. Opa, por que ele não está fazendo barulho? Hã? Já desligou? Ah, tá. Você desligou. Lambreta e o Bolsonaro. Quem que planejou o crime? Foi novamente ele. Qual a participação de Fernando Modelo no crime? Não sei não. Só sei que sim. Fernando Modelo, sei não. O que que Pitão disse? O Pitão disse que era dele. Dele quem? Fernando Modelo. Qual arma? Acho. Vamos de novo? Quantas vezes seria salutar o juiz? Está prestando declaração de livre, espontânea vontade? Foi coagido antes? Alguém pediu para você falar, citar o nome de alguém aqui? Quem foram os autores do crime? Eu, então, e Maicon. Quem deu fuga? E será que nesse depoimento delatando parceiros do crime não correria isso? E aí o temor dele remonta naquele que está ali?
E os companheiros dele de empreitada criminosa? Não teria risco? Não teria medo? O que estaria escrito teria diferença do que está verbalizado? O X9 da cadeia morre. Eu tenho notícias que você morreu ainda. Vai morrer um dia, todos nós vamos. Mas por ação humana, não. Em momento algum, apontou nesse processo, objetivamente, que a doutora Fabiane tenha incutido qualquer temor, qualquer pânico, qualquer ação, no sentido de que isto aqui fosse esfacelado. Perguntado quem planejou o crime, respondeu que foi Boca Murcha e Thiago do Ciro. Acabou. Aí vamos lá, vamos dar credibilidade a isso aqui. Bom, eu vou dar credibilidade ao menor. Menor gente boa. Menor sério. Aqui ele confessa, aqui ele fala que os outros participaram, mas aí eu quero perguntar a você o seguinte: o que eu tenho a ver com os outros que já foram julgados? Absolutamente nada. O que eu tenho a discutir que isso aqui tenha sido uma arma utilizada e que efetivamente tenha sido projeto de arma de fogo dela alocado no corpo da vítima fatal? Nada. O meu cliente não guarda relação, porque o Leandro que quis se criar com ele é o Leandro dele ser o chefe, the boss, o capo de uma organização criminosa que não tem dinheiro, que não tem sinais exteriores de riqueza. E aí eu pergunto a vós: é nessa que vão embarcar? Nessa nau sem rumo? Perguntado qual a participação de Fernando Modelo, primo de Pitão, nesse crime, respondeu que não sei. Pitão falou que a 380 dele, entre parentes de Fernando Modelo, era dele. Perguntado qual a participação de Tiago Moreira Dias, vulgo Tiago do Ciro, no crime, respondeu que Pitão chegou gritando que o Tiago tinha mandado, e eu fiquei sabendo que Tiago comanda o Ciro e que manda matar. Tirando isso, perguntei aos dois policiais, aos três aliás, qual dos seus informantes presenciou essa ordem? Nenhum. A minha discussão não é que tem cadáver, tem cadáver. A minha discussão não é quem foi autor, tem condenado. Tem cara que ficou 2 anos preso nesse processo, eu não sei se foi condenado pelo tráfico, uma vez que existia esse processo. Eles dormem tranquilo. Segundo um procurador de justiça que eu gosto muito dele, foi da infelicidade muito grande, é um miserê. São 24 contos, mais as vantagens. E vim se incomodando com o quanto que a gente cobra. Nesse processo foi 10 pau em 10 parcelas de 1.000. Na minha declaração de imposto de renda. Só bater para conferir, ó. E aí eu pergunto a vós, com essas duas frases, exclusivamente essas duas frases, e nos informantes anônimos de um cara que fala que foi injustiçado quando foi pronunciado, julgado, condenado uma vez, o tribunal cassou, depois eu acho engraçado, eu queria ter esse processo em mãos, mas como não sou sair fuçando esse negócio, o Ministério Público teve uma metamorfose, né, que no primeiro julgamento pediu a condenação e no segundo pediu a absolvição desse moço, não sei quem foi, né? Quem sabe é um discípulo do Bozo, um discípulo do Witzel, que está comemorando que se dá tiro na cabeça como se tivesse gol do Flamengo sendo feito. Se for um promotor que coaduna com esse tipo de coisa. Agora eu quero saber que sociedade que nós queremos. Aquela que basta um engodo, uma farsa, uma mentira para condenar alguém. A situação do meu cliente dista a légua de qualquer um dos outros. Qualquer um dos outros. Ninguém efetivamente ouviu, olhando para os olhos, dizer: mate o cara e quem estiver perto. Porque ainda teve esse plus nos mentirosos da polícia que tiveram. São mentirosos que falseiam boletim de ocorrência, que manipulam informações através do 90 e do 181. A Cláudia Gico me xingou, que eu falei que eu não tenho todo o processo meu, a denúncia anônima contra mim. 4 mortes. 4, matei 4 em contagem. Ia pegar Harry Potter lá. Aliás, eu vi o estilo de quem sucedeu o Harry Potter aqui, até a letra é a mesma. As denúncias têm a mesma caligrafia, só faltou assinar igual. Eu peço a Vossas Excelências justiça. Não vim pedir clemência e piedade, eu vim pedir justiça. Para um moço que queria olhar para os olhos de cada um de vós e dizer, olhando para cada um de vós: eu não tenho nada a ver com isso.
e que houve um temor de algum de vós em fitá-lo nos olhos. Isso é caso de solução do conselho de sentença. O jurado não pode ter medo do réu. O réu não pode impor pânico ao jurado. Foi o que aconteceu aqui, criado por 3 policiais, que além do anônimo, nenhuma prova sequer edificada. Nenhuma. Com relação a reconhecimento de gente com capacete. Eu vim de moto pra cá. Eu vou reconhecimento de alguém que subiu na cara. E não era alguém que estão olhando há várias horas, não. É alguém que, por efêmeros segundos, foi contemplada a face, aliás. Dentro disso aqui, uma cabeça. Que depois foi dizer, não é o Zé, é o João. Condenem, excelências. Se isso for o suficiente para selar a sorte desse indivíduo, condenando de 12 a 30 anos de cadeia e na somatória da pena, batendo no patamar de uns 60, senta o dedo. Sem de cabo a rabo, esqueçam o sim da absolvição, que seria não. Fala-se que eu adorei o papo da promotora. Eu queria, sinceramente, galera aqui do jornal, negócio de cacete. Os meninos estão estudando, esquece isso, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só que saiu, deu tiro, tem intenção de matar. O crime tentado é aquele que se exaure o tipo penal. Mataram alguém, morreu, acabou, está morto. Presuntado. Que não se consuma circunstância alheia à vontade do agente, é o tentado. E aí eu vou perguntar, se ela explicou para vossas excelências, acabar de matar não, e chamar o socorro, e socorrer, arrependimento eficaz. Eu não respondo por tentativa de homicídio, eu respondo por lesão corporal. Dou 4 na testa dele, vou matar não, e larguei lá, desistência voluntária. O crime de tentativa de homicídio é porque já passado no concurso, eu já brinquei isso uma vez, o Lula, o mais criminoso que seja, para mim é igual o Bozo imbecil, ele disse que promotor, juiz, o político passa de 4 em 4 anos em concurso, eles aprovam e depois esquecem o direito. É muito fácil chegar e falar, houve uma tentativa de homicídio que saiu para atirar. Mentira! Qual foi a circunstância alheia? Alguém atirou de volta? Foi Deus que interveio? Acabou a munição? Não tem isso explicado, mas que é uma tentativa de homicídio. Cruenta, houve lesão. Incruenta, não teve lesão e eu erro a pontaria. 10 tiros, erro o cara. Acabou. Uma tentativa branca acabada. Eu tenho estudantes aqui, se for de direito, sabe muito bem o que eu estou falando. E aqueles que não são da área de biomédicas também estão entendendo o que eu estou dizendo. Motivo torpe. Qual a prova que esse documento apresenta nos idos? Vamos olhar para esse aqui, tá? Vamos olhar para os dois. Esse aqui é de maio. Esse aqui foi determinada, juntada pelo magistrado em 25 de outubro de 2018. Tem um ano esse. Tem aqui que esse moço, depois que cumpriu a pena dele, e o tráfico dele é permanente. Permanente. Isso é perene na nossa sociedade preconceituosa. Nós temos preconceito com os homossexuais, nós temos preconceito de cor, nós temos preconceito de etnia, nós temos preconceito de tudo que é coisa, principalmente de polícia com relação àquele que já pregou a bunda ali. Passa numa blitz depois de ter tomado qualquer processo criminal e vão ver o tratamento que vai receber. Qual a vinculação dele com o tráfico de drogas? Zero. Diz que houve guerra de tráfico, ele não está vinculado ao tráfico. Diz que havia recurso que impôs pela defesa da vítima. É uma qualificadora objetiva, ela não se comunica. O que é se comunicar? Eu chego para o cidadão, Leandro, mata a Cláudia para mim. Aí o desgraçado Adriano vai lá e toca fogo na mulher viva. Pô, filho da puta, eu mandei você matar, não vou tocar fogo na mulher não. O meio cruel não se comunica comigo. A não ser que eu chegue e faz dela uma pira. Incendeia a vida. Que aliás foi quem descobriu que não tinha nomeação. Ela que pensa, eu sou o cara da pancada. Aí eu pergunto a vós, que justiça é essa?
se o móvel do crime não está patenteado, exceto no anônimo. Que não há um grama. Ah, que fica na casa do Beltrano, Ciclano, papo furado, papo ruim. Cadê a prova disso? Obrigado. Me dá a prova disso. Não há. Mate quem mais lá estiver. O menor disse isso. O menor evidenciou isso? Não. Mas quer que vossas excelências digiram o que foi dito pelos policiais. Como disse, excelências, o julgamento se faz com perguntas objetivas, com respostas monossilábicas. O magistrado deve fazer, Vossa Excelência evacua o plenário e fazemos aqui essa secreta, né? Sua Excelência vai indagar depois de encerrado o julgamento. Primeiro, se estão habilitados a votar, se entenderem que o sentimento de temor em relação ao réu é móvel o suficiente para a dissolução do conselho de sentença, basta falar não. Acabou o jogo. Não se preocupe com o que aconteceu aqui. A consciência de Vossa Excelência vai ficar em paz. Muito em paz. Retornaremos no outro dia, retornaremos em outra data, não serão Vossas Excelências, talvez até seja desaforado o processo, porque aquilo que foi dito lá atrás pelo doutor Adriano, eu vi estampado hoje no Conselho de Sentença. Temor. Temor de contemplar a face do ser humano que vão julgar. Isso quebra a imparcialidade. Alguém poderia não ter envergadura ou coragem ou sensatez de olhar no cada um de vós e falar o que eu estou falando. Eu sou o suficiente de falar. Eu sou o suficiente de falar. O que eu quero, o que eu imploro, o que eu suplico desse conselho de sentença é justiça. Quero medo. Não se julga com medo. Não se julga com a faca encostada, com a adaga colocada no pescoço. Se julga com exação, com imparcialidade, com serenidade, com sobriedade. Se julga a distribuir e entregar a cada um que está ali uma situação. Se algum dia qualquer um deles pregar a bunda ali, eu vou poder fitar os olhos daqueles que me julgam. Porque eles não têm medo de mim. Porque não criaram uma situação dele ter medo de mim. Mas se entenderem que esse medo foi superado pela retórica do Ministério Público da Defesa e fomos avançar, nós vamos enfrentar toda essa série de quesitos aqui. Primeira série. Acusado Tiago, vítima Everton Vinícius Oliveira Santos. Homicídio tentado. Dia 15 de março de 2014, às 12h55, no interior do estabelecimento comercial denominado Pneus, localizado na avenida Cula Mangabeira, 955, bairro Santos Expedito, em Montes Claros, efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Everton Vinícius Oliveira Santos, causando as lesões descritas no corpo de delito de 1273. Eu não tenho procuração do órgão ministerial para falar em nome dele, mas aqui, tanto um lá como o cá, pede sim. Ele tomou tiro, ponto. Segundo quesito, o réu Tiago Moreira Dias ordenou a execução do crime? A defesa diz não, o Ministério Público diz sim. Fica a critério de vós, depois dos debates, depois de 12 horas de trabalho, dizer, foi ele, Quaresma. Não o Estado, o Ministério Público, não foi ele. Eu não posso confiar no menor que muda o sabor do vento e não das pressões, que quando inquirido pela autoridade policial lá atrás, de forma isenta, tranquila, ele chega e fala o seguinte, é o fulano e o Beltrano, e nada mais disso. Diz o Pitão que foi ele que é o chefe, e ele que manda, mas ele não ouviu. Nenhuma das testemunhas, e aqui eu trouxe 3, ele não, o Ministério Público trouxe 3. Qualquer dos seus informantes ouviu? Não. Então, como é que é aquela porcaria mesmo, Cláudio? A teoria do nido fato, né? O Supremo agora começou a engolir esse negócio aqui. Ah, porque eu sou o boss, todo mundo que morre na área é responsabilidade minha. Posso perturbar só um minutinho? Então, 12 mortes do menor.
Só tem um processo de homicídio no meu cliente. Cadê as outras 11 da conta dele? Ele foi corrompido, entregaram a arma dele e ele saiu para matar. 12. E ele é responsável por isso? Zero. E ele vinculado a isso? Zero. Nada. Ele está com a bunda pregada ali, excelência, por causa do preconceito em razão da vida anteáctica dele. Só por conta disso. E absolutamente mais nada. Não há uma prova sustentável sobre o crime do contraditório que autorize isso. E nós desmontamos isso aqui hoje. O depoimento desse menor. E eu fico a me perguntar, olha só, cada um com a sua profissão, cada um com o seu mistério. Não seria racional, depois do moleque chegar lá? Meu pai tratava com um moleque que morreu com 89 anos, eu no plenário, e meu pai doente morreu comigo no plenário, falando, exercendo a advocacia, dia 11 de agosto, 2 anos atrás. Só para eu olhar para os olhos de Vossa Excelência, eu não estou intimidando, eu estou implorando. Se o senhor fosse delegado de polícia, tivesse ouvindo o menor, tivesse acabado de prestar um depoimento dizendo que o Pitão falou que o Zé era matador, quando fosse gravado, o que Vossa Excelência ia perguntar para ele, a contínua, dizer: quem fez? Ninguém matou, fomos nós. Foi o cara pálida. Porra, meu, tu acabou de dizer isso. Que caceta é essa? Ou eu estou desafiando a inteligência de Vossas Excelências de uma forma plausível, de uma forma sensata, de uma forma racional, sem usar um anônimo, a trica, futrica, o comentário do ato. Minha indagação é exatamente essa. E aí? Durmam com isso. Deitem a cabeça no travesseiro depois e que à noite não seja assolado um badalo dizendo assim, porra, não é que aquele anão de jardim gordinho parecia o de Chico? Vamos um copo de vidro também, que eu tenho. Sério. Não é aquele cara que parece o tio Chico Fester, lá da família Adas? Que a porra que cara estava certo? Eu não pensei nisso. O que se tem aqui, além do boato e comentário, é um menor que fala, eu ouvi dizer isso. E mais nada. Eu tenho que discutir se a balística bateu? Não. Eu tenho que discutir o quê? Se ele mandou. O réu Tiago ordenou a execução? Não. Existe um princípio chamado da eventualidade. É o que eu brinco que é a novela da Globo, dos padres, do casamento. Se tem alguma coisa contra que fale agora se cale para sempre, amém. Não é assim a novela da Globo? É mais ou menos assim, né? Pois, se eu não falar agora, eu não posso falar amanhã. O desembargador lá para divindade. Tem que falar aqui. Uma tese subsidiária. Qual foi a circunstância alheia à vontade do Tiago, de qualquer um? Até porque, olha como é que é redigido o quesito, olha que barato. Assim agindo, o réu Tiago Moreira, eu até, excelência, vou pedir para trocar isso aqui para terceira pessoa, porque ele não é executor, ele, aspas, é mandante. Então, terceira pessoa, né, deu início a um crime de homicídio que não se consumou por vontade do agente. Nem o Tiago estava lá para ter vontade. Olha que legal. Para mim, o quesito está equivocado. Sua Excelência pode manter, pode mudar. Vai ficar a critério dele. Ele que decide. Ele preside. Ele comanda. Vossas Excelências julgam. E a indagação é, qual foi a circunstância alheia? Ela disse? Não, e não existe. Se eu desistir e parei, o cidadão tomou 3 tiros no peito, e depois de 1 hora, meia hora, 40 minutos foi socorrido, e eu não quis finalizar, acabou. Acabou. Até assustei a outra. Porque ele correu, porque eu tinha mais uma para buscar nas costas. Vai ser indagado. O jurado absolve o réu. O que nós invocamos é o artigo 386, inciso 7. Falta de prova para condenar. Inclusive a ilicitude dela, lastreada no anônimo. Porra, tu joga para todo lado? Eu falei, não, é princípio da eventualidade. Eu tenho que discorrer sobre isso. Eu sou compelido a discorrer sobre isso. Serão inquiridos a posteriori. O Tiago e seus comparsas cometeram o crime motivado por um motivo torpe, consistente em disputa, controle de tráfico de drogas, travadas de facções criminosas rivais. Quando forem responder esse quesito, posso fazer um pleito? Lembre desse documento aqui.
e de 2000 e quanto? 14, 30 de maio para cá, qual processo existe de tráfico de droga vinculado? Ele e os outros? Nenhum deles, nenhum. Recurso que impossibilitou. Se ele não estava lá, se ele não determinou a forma de execução, acabou. Será votada a posteriori com relação a outra vítima. No mesmo dia, na mesma hora, a resposta se pede sim. O réu, com relação ao Wellington. O Tiago ordenou a execução? Nós dizemos que não. O Ministério Público diz que sim. Assim agindo o réu Tiago, como é que ele pode ter iniciado um crime de homicídio se não foi ele que estava lá? Então não seria ele, seriam terceiras pessoas que ele teria comandado. Dá, obrigado. Serão indagados também da seguinte forma. Se houve o início da execução de um crime de homicídio perpetrado pelo Tiago, que não estava lá, então peço que seja retificado, que não se consumou por circunstância alheia. Não tem a circunstância alheia identificada. Então a resposta para nós, se chegarmos nesse quesito, é não. Torre, lembre-se da CAT, recurso, ele não estava lá e não tinha controle da ação, afasta também. O réu Tiago e seus comparsas cometeram o crime com emprego de recurso. Ele não pode ter cometido o crime porque ele não estava lá, é impossível. A relação aqui não cabe nem aceitação, que ele não estava lá. Terceiros, ou se ele fez, comparsas. Comparsa está decidindo lá atrás, lá na frente, o que é a organização. Então, eu entendo que isso aqui não é viável. Desta forma, não é viável. Isso vai ser ponderado depois por Sua Excelência, a forma da relação que existe. Foi feito no passado. Se o outro advogado não reclamou, o problema é dele. Eu estou reclamando. Eu estou condenando. Eu estou postulando o meu direito de postular. Pois bem, eu preciso desses dois. Eu sei uma vez. Serão indagados com relação ao homicídio. Se foi um homicídio, não há de se falar em circunstância alheia. Morreu, está morto, acabado, enterrado. O que vai se dizer aqui? Se alguém tomou um tiro e morreu, sim. Se ele mandou, pedimos que não. O jurado absolve, que aí não vai ter o quesito da tentativa da desclassificação. Pedimos que, se superado um, acolham o outro, dizendo sim. Afastem, primeiro, não tem torpeza, porque esse documento que eu vou tirar daqui agora, eu não vou influenciar a Vossa Excelência depois, se eu não tirasse, a magistrada tirar, não demonstra nenhum tráfico de drogas na época. Digam não. Essa pergunta será feita em relação a dois réus, a duas vítimas. O que se pede é a mesma resposta: sim para a existência do fato, não para a autoria. Se reconhecida a autoria, absolvam pela falta de provas. Afastem as duas qualificadoras. E, por fim, teremos mais dois quesitos. Um quesito atinente à associação criminosa. O da corrupção está aqui também, Excelência? Sim. Hã? Tá, isso, obrigado. É o quinto quesito. O réu Tiago envolveu os menores Gleison, Igor, Mike, Vinícius, Guilherme na prática dos crimes anteriores? A defesa diz que não. O Ministério Público diz que sim. O curioso é que o fulano falou, o Pitão falou que o fulano mandou matar. E onde é que está a ordem para envolver esses meninos todos aqui? Não existe. Não há prova disso. Então pode dizer não. Assim agindo corrompeu, digam não. Absolve, sim, se chegarmos lá. Organização criminosa. Na região do bairro, associadas 3 ou mais pessoas, nós dizemos que não há prova da materialidade desse delito.
O réu Tiago integrava a associação. É só olhar para esse documento aqui. Sua Excelência falou que pode examinar o documento? 2380. Me diga onde é que ele está vinculado a isso aqui. A quadrilha também é integrada por adolescente, não tem prova disso. A quadrilha armada tem armas apreendidas, mas não vinculadas ao meu cliente. Excelências, o processo, uma garrafa d'água. Nós estamos atrás de um copo, não tem. Então, o processo é uma garrafa d'água. Não dá. Mas tem que ser nessa. Pode ser? Tá. Por uma questão de física, qualquer um de vós estiver olhando para essa garrafa d'água, ela se torna vermelha. Chama-se ótica. Qualquer um de vós. Poder-se dizer que é o sangue das vítimas. Do crime de maior, talvez, um dos maiores de repercussão de Uberlândia, que meu nobre colega pediu para tirar daqui, para dar tranquilidade a Vossas Excelências julgarem, sem qualquer receio de olhar, de fitar a face de quem vai condenar. Não os recrimino. Talvez eu também tivesse medo. Talvez seja o motivo de dizer, não estou habilitado a voltar porque tive medo. Isso fere a imparcialidade do jurado. Mas se ultrapassar isso, os argumentos agora trazidos poderiam ser comparados, por uma questão de ótica, a uma cor preta. Seria o negro do engodo, o negro da falácia, o negro da turvar a percepção de cada um de vós, né? Seria o lado negro da força. Não sei por que essa questão pejorativa com relação ao negro. É o preconceito que se traz, inclusive, do canário, em relação a ele. Mas hoje, não é questão de um engodo, de obnubilar a percepção de cada um de vós, de trazer um engano, a farsa. Hoje, esse vermelho aqui também não é de sangue. Esse vermelho aqui hoje, no caso em comento, é a vergonha de condenar um inocente, porque no passado ele teve qualquer mácula e que a pena dele, tanto quanto da morte, tornou-se permanente, perene, perpétua. O que eu peço a Vossas Excelências é que, desprovidos de qualquer medo, absolvam, que o caso hoje é desabsorção. E a condenação hoje implica numa coisa só: vergonha. Excelência, foi um privilégio, doutora, desculpa qualquer deselegância. Meu brother, eu falei com você que eu ia te fazer uma pergunta. Você ficou satisfeito com a sua defesa? Tem certeza? Tá. O julgamento continua porque ele me julgou primeiro, ele julgou a defesa primeiro. Em todo julgamento eu falo, antes dele ser submetido ao julgamento, eu sou julgado. O que eu imploro aqui é uma coisa só: justiça sem medo. Muito obrigado. Vai passar a fase da votação que é assim, vamos basear.